Olá, meus amados, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja no coração de cada um de vocês. Quero mais uma vez compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está no livro de Lucas, no capítulo 6, o verso 35, que é um texto de uma recomendação, um ensinamento do Senhor Jesus para nós, que diz no verso 35: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Esse texto, o Senhor Jesus, ele nos ensina, nos recomenda sobre o amor e perdão. Fala de duas coisas, amar e perdoar. O Senhor Jesus disse que nós devemos amar, aqui nesse texto, devemos amar os nossos inimigos. Não no mundo espiritual, que aqui ele está dizendo, mas no mundo carnal. Nosso inimigo é aquelas pessoas que são contrárias a nós, pessoas que nos calunia, que nos maltrata, que fez algo mal, que nos perseguiu. E às vezes nós guardamos rancor dessa pessoa, nós guardamos raiva, ódio, que é a natureza humana. Mas o Senhor Jesus diz que nós devemos perdoar essas pessoas e amar essas pessoas. E teremos um galardão com o Pai, com Deus. E isso é uma ordem seguida de promessa, que diz que se nós perdoarmos, nós teremos um galardão com Deus e seremos filhos do Altíssimo. Porque diz que também seja benigno como o vosso Pai também é benigno, como é bondoso. Que diz, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, o nosso Pai, nosso Deus, ele é bom não só para os seus filhos, não só para as pessoas que são boas. Nós vemos que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:23, se não me engano, que diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E nós vemos tantas pessoas más, tantas pessoas ruins, e o Senhor tem misericórdia deles, porque nós vemos nisso quando vem a chuva, quando vem as bonanças de Deus, as coisas, ela vem não só sobre os bons, mas também sobre os ruins, sobre os maus, os ingratos, pessoas que não são gratos a Deus. E a chuva, por exemplo, ela não rega só o nosso quintal, ela rega toda a área. Independente de a pessoa ser mal ou não vemos a chuva caindo em partes tão separadas. E também vemos o sol, a natureza, vem para todos. Como Deus é bondoso com todos. Enfim, mas aqui nesse texto o Senhor Jesus ele nos ensina, nos ordena a perdoar os nossos inimigos. Perdoar aquelas pessoas que, igual eu disse, nos maltratou, nos magoou. E isso seguido de uma grande recompensa, de sermos filhos do Altíssimo e de recebermos um galardão. Às vezes parece muito difícil nós conseguirmos perdoar uma pessoa que nos magoou, uma pessoa que, seja lá como for, seja da família, ou seja alguém de que você só conheceu, ou um amigo que te decepcionou. E às vezes a pessoa guarda uma mágoa muito grande no coração, uma dor, uma angústia, uma raiva. E isso é muito ruim para a pessoa que guarda essa mágoa. O coração dessa pessoa fica amargurado, fica pesado, fica duro, fica raivoso. E eu posso te garantir que quando você perdoa essa pessoa, que quando você aceita esse conselho do Senhor Jesus, essa ordem do Senhor Jesus, você se sente muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais sadio, muito mais feliz, porque você tirou essa mágoa do coração. Eu posso comparar para você que o ódio, a mágoa, é como que se fosse um cesto de frutos muito limpos, muito bonito, mas quando você traz um fruto que já está apodrecendo, um fruto contaminado, e coloca dentro desse cesto, é como a mágoa, o ódio que você coloca no seu coração. Esse fruto ele vai apodrecendo e vai contaminando todos os outros frutos que tem nesse cesto. Assim também no nosso coração. Quando nós deixamos a mágoa, o ódio, o rancor de uma pessoa no nosso coração, nós contaminamos todo o nosso coração. O nosso coração fica pesado, vai destruindo tudo dentro do seu coração. Então eu te aconselho a tirar essa mágoa do coração, essa dor que você sente, essa mágoa às vezes que você está sentindo por alguma pessoa, eu não sei quem é, como só você sabe, Deus, mas
quando você achar difícil, ore, busque a Deus para que te ajude. E eu posso te garantir que os seus frutos que tem no seu coração vão estar protegidos, vão estar limpos novamente. Se você vai limpar o seu coração, você vai sentir muito mais leve. E muitas vezes culpamos a pessoa que nos magoou por essa mágoa que nós temos no coração, por esse fruto estragado que nós temos no nosso coração, que está contaminando o nosso coração. Mas não, culpado é você mesmo, culpado seria eu mesmo se eu tivesse mágoa, dor e raiva de alguém. Porque esse cesto, esse coração, ele é seu, não é da pessoa que te magoou. Às vezes a pessoa que te magoou, a pessoa que te fez mal, está vivendo a vida dela tranquila, alegre, às vezes não tem, te magoou, mas não tem rancor, ou às vezes te magoou até por sem perceber, e você está guardando essa mágoa. Então eu te aconselho, como Jesus nos ordenou, que perdoe os nossos inimigos, limpe o nosso coração, não deixe que nada venha destruir a nossa felicidade, o nosso amor, o nosso carinho com Deus, e você vai perceber que vai ser muito mais feliz. Porque o Senhor Jesus, ele nos deu exemplo disso. O Senhor Jesus, ele nos deu exemplo, nos ensinou, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, que está no capítulo 6 de Mateus, especialmente no verso 12, que diz: perdoa-nos assim como nós perdoamos nossos inimigos. Então, nessa oração do Pai Nosso, nós fazemos essa declaração que Jesus, para a Deus nos perdoar assim como nós perdoamos nossos inimigos. Então, se nós não perdoarmos os nossos inimigos, as nossas pessoas que nos maltratam, nos magoam, como que Deus vai nos perdoar? E nós vemos um outro texto que está em Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 23, que conta de um credor, de um homem que devia uma dívida muito grande para o seu patrão. E como ele não tinha como pagar essa dívida, nem se ele trabalhasse o resto da vida toda, a família toda não pagaria essa dívida. E ele vai ao seu patrão e pergunta ao patrão e clama ao patrão que não teria como pagar essa dívida. E o patrão o perdoa. Ele diz: não, tá bom, vai para casa, cuida dos seus filhos e está perdoada a dívida. Aquele homem saiu dali alegre porque tinha recebido um grande perdão, não devia mais nada. Mas no caminho encontrou o seu conservo, o companheiro de trabalho dele, que devia uma quantia bem menor, muito inferior a que ele devia ao patrão. E ele agarrou esse companheiro e o pressionou e até que ele pagasse. E os outros conservos, sabendo disso, contou ao patrão, e o patrão mandou chamá-lo de volta e disse: eu te perdoei uma dívida muito grande. E você encontrou o outro e não perdoou. Então, agora você vai pagar tudo que você me deve. E a Bíblia diz que ele foi lançado no cárcere. E a Bíblia diz também que assim será também quando nós chegarmos diante de Deus. Então, eu te aconselho, se tem alguma mágoa, se tem alguma dor, se tem algum rancor, tire do seu coração, tira isso e busque a limpar o seu coração. Não deixe que esse fruto estragado estrague a sua felicidade, estrague a sua comunhão com Deus. Porque Jesus, mesmo quando estava sendo crucificado, lá em Lucas 23, 34, ele disse, quando aquelas pessoas crucificavam Jesus, Jesus dizia: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou quando ele estava sendo crucificado e as pessoas ali crucificando Jesus, e Jesus perdoou. Então esse texto nos ensina a perdoar os nossos inimigos, ensina a perdoar nossos perseguidores, para que sejamos limpos e sejamos filhos do Altíssimo. Temos uma recompensa para com o Pai, e que possamos ser um coração limpo e para com Deus. Então eu te aconselho que, se você tem alguma mágoa, tire do coração, busque a Deus e comece a praticá-lo ao amor, a bondade, o carinho, o perdão, a misericórdia, que isso vai te fazer muito bem. Amém? Quero orar com você, como sempre eu gosto de orar, para que Deus ele nos auxilie, porque nada podemos praticar se Deus não nos auxiliar. Então rogamos a Deus para que nos abençoe. Pai, louvado seja o teu nome, grandioso és tu, meu Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco. Sabemos que se não fosse a tua misericórdia, não estaríamos aqui, Senhor. Rogo a ti, ó Pai, por essa pessoa que ouve, meu Deus, esse vídeo, assiste esse vídeo aonde for.
Que o Senhor possa, meu Deus, tocar no coração dessa pessoa. Sei que muitas pessoas têm mágoas e dor, rancor, mas que o Senhor venha, meu Deus, capacitá-la para que o Senhor possa ajudá-la a limpar, a tirar esse fruto estragado do coração, para que deixar que o seu coração seja limpo e puro, para que tantos outros frutos bons venham ser colocados no lugar desse fruto ruim, meu Deus. Que a mágoa, a dor, que possa vir amor, que possa vir paz, que possa vir alegria, que possa vir perdão. Ó Deus, abençoe essas pessoas, que possamos, meu Pai, saber perdoar os nossos inimigos e sermos gratos a Ti pela Tua misericórdia, Senhor. Abençoe essas pessoas que ouvem, repreende todo o laço do inimigo, repreende toda dor, toda mágoa, toda raiva. Limpe, meu Pai, o coração dessa pessoa que ouve agora nesse momento, Senhor. Seja com essa pessoa, seja comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Se você assistiu até o final esse vídeo e puder me ajudar deixando um comentário, deixando um like, vou deixar o link também lá do YouTube, onde eu estou começando a postar alguns vídeos. Se você possa ir lá e dar uma olhadinha e nos seguir lá no YouTube e também deixar um like lá para que as plataformas vejam que esse conteúdo é bom e possa compartilhar com outras pessoas, para que a palavra do Senhor, para que o amor de Deus alcance mais pessoas. Amém? Obrigado.